paz de Deus a todos os irmãos. Espero que estejam todos bem. Hoje gostaria de meditar com os irmãos a respeito do arrebatamento da igreja. Existem duas linhas de pensamentos predominantes a respeito desse assunto: o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. A Bíblia fala que no fim dos tempos haverá a grande tribulação. E o pré-tribulacionismo, daí vem o nome, acredita que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que a igreja não passará pela grande tribulação. E o pós-tribulacionismo acredita que a igreja passará sim pela grande tribulação. E somente no fim da grande tribulação a igreja será arrebatada. No livro de Daniel, no capítulo 9, a partir do verso 20, é revelado para Daniel a profecia das 70 semanas. E no versículo 25 diz assim: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então aqui, irmãos, se os irmãos leem o capítulo a partir do verso 20, os irmãos vão entender que 70 semanas que foram determinadas até o fim, 70 semanas proféticas. E é dito aqui que 7 semanas foram determinadas para a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém, né, que foi a partir da ordem que foi dada para reconstruir a cidade e o templo, né, foram 7 semanas até se construir o templo de Esdras e de Neemias. E depois dessas 7 semanas, haveria 62 semanas até o ungido. Então, seriam 69 semanas até o Messias. Tá, irmãos? Depois leem todo o contexto, vai ficar claro. Então, são 7 semanas até a reconstrução do templo, mais 62 semanas até o Messias, o ungido. Isso dá 69 semanas, né? E são 70 semanas até o fim. As 70 semanas são até o fim. E elas terminam com a ressurreição. Então, no verso 26 diz assim: depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, né? 7 semanas para a reconstrução do templo, e depois 62 semanas até o ungido. Então, na semana 62, né? Na semana 69, no caso, 7 mais 62, 69, então Cristo nasce, tá, irmãos? E depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará. Então Cristo nasce na semana 69, tá? E depois que Cristo nasce, existe um intervalo de tempo entre a semana 69 e a semana 70. Porque está escrito assim: depois das 62 semanas será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, né? E nós sabemos que no ano 70, ou seja, 37 anos depois que Cristo morre, a cidade é destruída, né? Mas se a semana 69 fechou no nascimento de Cristo, né? Depois disso teve mais 70 anos, né, até a destruição da cidade e do santuário, que é o templo. Então já fecharia aí mais 7 anos, os 7 anos que faltam, ou seja, a última semana
já fechariam aí tranquilamente, mas não se fechou, tá, irmãos? Então passaram-se aí 70 anos, o templo e a cidade foram destruídos. Aí a profecia continua, né? O povo de um príncipe que viria é que destruiria a cidade e o templo. Aí diz assim no verso 27, ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? Esse príncipe, né, que viria, esse príncipe do povo que destruiu a cidade e o templo. O povo de um príncipe que há de vir, né? É um povo de um príncipe que há de vir, que viria no futuro. Então esse príncipe, né, irmãos, o anticristo, ele firmará aliança com muitos por uma semana, né? Lembra que até Cristo foi a semana 69, falta uma semana, ela não se cumpriu. São semanas proféticas, tá, irmãos? Não são semanas... até a semana 69 foi seguido certinho, ano após ano. Mas a última semana, semana 70, ela ficou para o futuro, ficou para o fim. Porque depois dos últimos 7 anos é o fim, é a ressurreição, é o dia do Senhor. Tá, irmãos? E a ressurreição, o dia do Senhor, não vieram ali 7 anos depois que Cristo nasceu, nem depois que Cristo morreu, tá? Então, ele, o anticristo, né, o homem da iniquidade, anticristo, irmãos, é um apelido que foi dado, né, para o homem do pecado, para o filho da perdição, né, que ele vem no espírito do anticristo. Ele não... Anticristo é um apelido que foi dado para ele, tá, irmãos? Ele, na verdade, é chamado de o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição, tá? Então ele firmará aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, irmãos, por que eu estou falando das 70 semanas? É para explicar para os irmãos que ainda falta uma semana, tá? E essa semana, ela se dará início quando o anticristo, né, que foi apelidado de anticristo, ou seja, o homem do pecado, quando ele surgir e ele vai fazer aliança, né? Está escrito aqui no verso 27, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, ou seja, é a última semana, são os últimos 7 anos, tá? E na metade da semana ele vai quebrar essa aliança. Então essa última semana, ela está para acontecer no fim, são os últimos 7 anos, até vir o dia do Senhor, o juízo de Deus. E esses últimos 7 anos é o que nós chamamos da grande tribulação. Na verdade, serão sim os últimos 7 anos, mas apenas na metade desses 7 anos, como está escrito aqui na metade da semana, é que o anticristo será de fato revelado como, né, o iníquo, o homem do pecado, o filho da perdição. Até o meio da semana, né, a maioria das pessoas não saberá que ele é o homem do pecado, tá, irmãos? Então existem esses últimos 7 anos, que a gente chama de a grande tribulação, mas apenas na metade desses últimos 7 anos haverá uma grande perseguição sobre os santos. Então a linha pré-tribulacionista, ela acredita que antes desses últimos 7 anos, antes do surgimento do anticristo, a igreja vai ser arrebatada. Então eles acreditam que a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento, repentinamente, né? Eles sempre dizem, né, repentinamente, o Senhor virá como um ladrão, a igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago, né? Nós ouvimos muito essas expressões, tá bom, irmãos? E a linha pós-tribulacionista acredita que somente no final desses últimos 7 anos a igreja será arrebatada, tá bom, irmãos? Então nós vamos discorrer sobre essas duas linhas. Já quero deixar claro para os irmãos que eu não acredito no arrebatamento secreto. Eu não concordo com a linha pré-tribulacionista,
Não acredito que a igreja pode ser arrebatada a qualquer momento. Eu vou mostrar para os irmãos que não tem base bíblica. Pode ter um verso ou outro que eles distorcem para dizer que vai haver um arrebatamento secreto. Mas nós vamos ler muitos versos que eles usam para defender esse pensamento, essa linha, e vamos ver que não diz exatamente o que eles dizem que diz. Tá bom, irmãos? A primeira coisa que nós temos que entender e que eles distorcem é sobre o dia do Senhor. A Bíblia fala sobre o dia do Senhor. Todos os profetas, praticamente todos, profetizaram sobre o dia do Senhor. E o dia do Senhor é dia de trevas, dia de vingança. Se os irmãos pesquisarem no aplicativo Dia do Senhor, os irmãos vão ver. É o dia que o Senhor vem e tomar vingança sobre os ímpios. É o dia que o Senhor vai vir para destruir as obras dos ímpios. E essas pessoas que acreditam no arrebatamento secreto, eles dizem que o dia do Senhor não é o mesmo dia. Eles acreditam sim no dia do Senhor, que Jesus vai vir com os anjos no seu poder, tomando vingança contra os que destroem a terra, em poder e grande glória, e todos os olhos verão o Senhor. Eles acreditam nesse dia, mas eles dizem que esse dia não é a vinda do Senhor como um ladrão. Tá, irmãos? Então é isso que nós vamos falar de início, porque eles dizem que o dia do Senhor é uma coisa e a vinda do Senhor como um ladrão é outra coisa. Que na vinda do Senhor como um ladrão, o Senhor vem e arrebata a igreja, antes desses 7 anos finais. Então o Senhor vem como um ladrão, arrebata a igreja, e somente após os 7 anos da grande tribulação é que então Jesus vem visivelmente, todos os olhos o veem, e ele vem com poder e grande glória, com os anjos no seu poder, tomando vingança contra os que destroem a terra. Então eles dividem, eles dizem que o dia do Senhor não é a vinda do Senhor como um ladrão. Nós vamos ler que isso está incorreto, a Bíblia não diz isso. Tá, nós vamos ler em Mateus 24, a partir do verso 29, diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Então, irmãos, se os irmãos leem em contexto acima, Jesus estava falando desses últimos 7 anos, tá? Dessa tribulação que vai vir sobre toda a terra. E no verso 29 ele diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, esse é o dia do Senhor, que o Senhor virá, Todos verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória, com seus anjos, Então eles dizem que esse é o dia do Senhor, e a vinda do Senhor como um ladrão é outra coisa. É 7 anos antes, tá, irmãos? Mas vamos continuar na leitura aqui, porque aqui é Jesus que está falando. E foi o próprio Senhor Jesus que inventou esse termo, virá como um ladrão. Tá, irmãos? Então, aqui Jesus está falando do dia da sua vinda, do dia que ele vai vir e todos o verão, e ele virá com poder e muita glória. Ou seja, ele não está falando de uma vinda secreta, para um arrebatamento secreto da igreja. Ele está falando de um dia em que ele vai vir com poder e grande glória, e todos o verão. Irmãos? E mais abaixo, no verso 36, ele conta a parábola da figueira, e mais abaixo, no verso 36, ele fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, irmãos, toda vez que tem uma palavra assim, mas, contudo, porém, portanto, é ligação de contexto. Irmãos, ele está falando ainda do mesmo assunto.
Então ele diz assim: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Que dia que ele está falando? Né? O dia do Senhor, que ele falou acima ali. Ele está falando do dia do Senhor ainda, da sua vinda, com poder e muita glória. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, né, Jesus continua falando, esse dia ninguém sabe, o dia do Senhor ninguém sabe quando virá, né? E no verso 42, ele diz assim: portanto, lembra? Ele está ligando aí no contexto, ele está falando do mesmo dia. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, irmãos, aqui em Mateus 24, o próprio Senhor Jesus, ele disse que esse dia que ele virá com poder e muita glória, esse dia que ele relacionou com a sua vinda como um ladrão. Ele disse que se o pai de família soubesse a que hora vem o ladrão, ele vigiaria. Então é daqui, irmãos, que os apóstolos eles tiram esse termo, que o Senhor virá como um ladrão, né? Mas é o Senhor que virá como um ladrão ou é o dia do Senhor que virá como um ladrão? Porque aqui Jesus está falando desse dia, do dia do Senhor, né? E ele diz que esse dia e hora ninguém sabe. E ele diz que se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria. E ele diz: ficai apercebidos, porque não sabeis a hora que vem o Filho do Homem, né? Então Jesus, ele está dizendo aqui que é o dia do Senhor que vem como um ladrão. Então não tem como eu fazer separação da vinda do Senhor como um ladrão e do dia do Senhor. Não tem como ser dois dias distintos, porque o próprio Senhor Jesus disse que é o dia do Senhor que vem como um ladrão. E os apóstolos, eles entendem isso. Vamos ver o que Pedro escreveu em 2 Pedro 3,10. Ele escreveu assim: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então Pedro ele entendeu o discurso de Jesus, né? E Pedro diz: entretanto, virá como um ladrão o dia do Senhor. Então é o dia do Senhor que vem como um ladrão. Não tem como dizer que o dia do Senhor é uma coisa e que a vinda do Senhor como um ladrão é outra coisa, né? Porque a própria Bíblia, a própria palavra, o próprio Jesus disse que o dia do Senhor é que vem como um ladrão. E os apóstolos, entendendo isso, disseram também que o dia do Senhor vem como um ladrão. E Paulo também entende isso, e ele escreve em 2 Tessalonicenses 2, a partir do verso 1, ele escreve assim: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Então Paulo, ele vai falar da vinda do Senhor e da nossa reunião com eles, ou seja, o arrebatamento, né? Então Paulo está falando a vinda do Senhor e o arrebatamento. Ele diz assim: aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo está fazendo uma ligação aqui: a vinda do Senhor, o nosso encontro com Ele nos ares, ou seja, o arrebatamento, e o dia do Senhor. Ele está dizendo que a vinda de Jesus e o nosso encontro com Ele, ou seja, o arrebatamento, é o dia do Senhor, né? Aí ele continua no verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Isto o quê? O dia do Senhor, né? A vinda do Senhor, o arrebatamento, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia
e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui que a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja, que é o dia do Senhor, né? A vinda e o dia do Senhor é a mesma coisa. A vinda do Senhor como um ladrão e o dia do Senhor é a mesma coisa. E Paulo está dizendo aqui que isso não vai acontecer. O Senhor não virá, não acontecerá o arrebatamento, né, no dia do Senhor, sem que primeiro seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então a igreja não vai ser arrebatada antes do anticristo se manifestar. Tá, irmãos? Então, aqui nós já vemos, né, que o que os pré-tribulacionistas pregam, esse arrebatamento secreto, não se baseia na Bíblia, tá, irmãos? Isso é doutrina de homens, porque os apóstolos não ensinaram isso. E Paulo aqui ele diz claramente que a vinda do Senhor, o nosso encontro com Ele nos ares, que é o dia do Senhor, isso não acontecerá sem que primeiro seja revelado, né, o homem do pecado, o filho da perdição. Tá, irmãos? Então não tem como a gente ser arrebatado. E ele vai ser revelado, né? Ele fará aliança com muitos nos últimos 7 anos, mas ele será revelado mesmo no meio, quando ele quebrar essa aliança. E quando ele estabelecer a abominação desoladora, fala que no meio da semana, ou seja, 3 anos e meio, ele vai quebrar a aliança e vai estabelecer a abominação desoladora. Então só aí que nós vamos saber que ele é o anticristo, que ele é o homem do pecado. Então apenas na metade da última semana, desses últimos 7 anos, é que ele é revelado de fato. Então não tem como a igreja ser arrebatada antes dele ser revelado. É o que Paulo está dizendo aqui. E ele vai ser revelado apenas da metade da última semana. Tá bom, irmãos? Em 1 Tessalonicenses 5, a partir do verso 1, Paulo escreve assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Né, Paulo está dizendo a mesma coisa que Pedro disse, né, que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Então não tem como o Senhor vir como um ladrão antes dos 7 anos, antes da grande tribulação, e aí o dia do Senhor vir apenas 7 anos depois, né? Porque é o dia do Senhor que vem como um ladrão. O Senhor vem como um ladrão nesse dia também, irmãos. Nós vamos ler textos que dizem isso, mas nós podemos entender que quando Jesus fala assim, eis que venho como um ladrão, ele está falando do seu dia, né? Porque ele mesmo diz que é esse dia que vem como um ladrão. E na continuação, a partir do verso 3, Paulo diz assim: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Então Paulo está dizendo assim, quando andarem dizendo paz e segurança, né, ele não está falando da igreja, ele está falando quando andarem, ele está falando do mundo. Eis que lhes virá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ele não está dizendo, e de nenhum modo escaparemos. Ele está dizendo, de nenhum modo escaparão. Né? E no verso 4, ele diz assim, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa. Então, irmãos, Paulo está dizendo aqui que esse dia ele virá como um ladrão. Né? O dia do Senhor virá como um ladrão, mas não para a igreja. Né? E Paulo fala assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes virá repentina destruição, e de nenhum modo escaparão. Ele está falando dos ímpios, e ele diz, mas vós, ou seja, a igreja, não estáis em trevas para que esse dia como um ladrão vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que
nós não vamos ser pegos de surpresa por esse dia, pelo dia do Senhor. Por que nós não vamos ser pegos de surpresa, irmãos? Porque nós conhecemos os sinais, nós sabemos que a partir do surgimento do homem do pecado, quanto tempo resta? Nós sabemos que a partir do surgimento do homem do pecado, já é a metade da semana, quando ele estabelecer a abominação desoladora e a perseguição, começar a matar os santos. Então nós sabemos que faltam aproximadamente 3 anos e meio. Então nós não vamos ser pegos de surpresa por esse dia. O mundo vai. Os ímpios vão ser pegos de surpresa. Porque para eles será coisas normais. Eles não estão vigiando, atentos às profecias. Mas a igreja saberá. E o escritor de Hebreus, em Hebreus 10, no verso 25, ele escreveu assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então o escritor de Hebreus aqui, ele escreveu a mesma coisa que Paulo. Ele disse assim que quanto mais nós percebermos que aquele dia se aproxima, que nós devemos admoestar os nossos irmãos que não estão congregando com mais veemência, Ele diz aqui: façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, irmãos, o que está sendo dito aqui é que nós, a igreja, que estivermos vigiando, vamos ver os sinais e vamos saber quando o Senhor vem. Não vamos saber o dia e a hora, Mas vamos saber sim a época. Talvez até o ano, irmãos? A partir do momento do surgimento do homem do pecado, aproximadamente 3 anos e meio, não é difícil saber. Então, já cai por terra o arrebatamento secreto, porque tanto Paulo como o escritor de Hebreus disse que nós não vamos ser pegos de surpresa por esse dia, que quanto mais vermos que esse dia se aproxima, temos que admoestar os nossos irmãos mais fracos para que eles congreguem mais. Então, irmãos, esse dia não pegará a igreja de surpresa, e sim o mundo, e sim os ímpios. Em Apocalipse 3, no verso 3, Jesus escrevendo à igreja de Sardes, ele diz assim: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como um ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então, irmãos, o próprio Senhor Jesus, ele está escrevendo a uma das igrejas, a igreja de Sardes, e está dizendo assim: olha, se você não vigiar, eu virei sobre ti como um ladrão, e você não vai saber, Você não vai saber quando eu venho, você não vai me ver chegando. Mas ele fala: se não vigiares, irmãos. Então, se nós vigiarmos, o que é vigiar, irmãos? Vigiar, nós usamos muito o termo orai e vigiai, mas a maioria de nós não entende o que significa vigiar. Vigiar é observar, Todos os vigias, eles observam, eles ficam observando qualquer coisa, qualquer sinal, qualquer movimento. Então, quando o Senhor Jesus diz para nós vigiarmos, é para nós observarmos os cumprimentos das profecias, é para nós observarmos os sinais que ele disse que aconteceria perto da sua vinda. Então, se Jesus ele deu sinais, e vários sinais que aconteceriam antes da sua vinda, ele não pode vir repentinamente. Ele não pode vir a qualquer momento, ele só pode vir depois dos sinais que ele deu, irmãos? Lá em Mateus 24, quando Jesus fala da parábola da figueira, eu não li, eu pulei, mas se os irmãos leem lá, ele diz assim que quando a figueira começa a florescer, então sabemos que está próximo o verão, não é mesmo? Ou seja, pelas árvores, pela natureza, a natureza dá sinais das estações.
né? E ele disse assim também, quando virdes todas essas coisas acontecerem, que coisas? Tudo o que ele disse, os sinais que ele disse, né? Então sabereis que o Filho do Homem está às portas. Então o próprio Senhor Jesus disse, eu vou vir depois dos sinais que eu disse que aconteceriam, né? Eu dei sinais, eu só vou vir depois deles, eu não vou vir repentinamente, né? Como um ladrão. O dia do Senhor virá como um ladrão, mas depois dos sinais, tá, irmãos? E dentro desses 7 anos, irmãos, esses últimos 7 anos, que é a grande tribulação, existe no Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele acontece praticamente todo dentro dessa última semana. E existem selos, trombetas e taças, né? Existem 7 taças da ira de Deus. E essas taças, elas são derramadas perto do final da grande tribulação. Se os irmãos leem, né, o contexto das taças, o mundo já está na grande tribulação, é pertinho do final da grande tribulação. Essas taças da ira, elas são derramadas, são flagelos, são derramados sobre o reino da besta, sobre o reino do anticristo, ou seja, ele já foi revelado, ele tem um reino, ele está perseguindo os santos, matando. Então essas 7 taças da ira são derramadas sobre o reino da besta. E em Apocalipse 16, no verso 15, quando a 6ª taça está sendo derramada, né, ou seja, já está quase no final das taças, né, só falta uma taça para ser derramada e o Senhor vem. Então na 6ª taça, pertinho do final já da grande tribulação desses últimos 7 anos, então Jesus diz assim, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não andes nu e não se veja a sua vergonha. Né? Aí diz então que o anticristo reuniu todos os seus exércitos no vale chamado Armagedon, né? Que é onde vai acontecer a última batalha. Então os irmãos notam que muito perto do fim da grande tribulação, Jesus ainda está dizendo, eis que venho como um ladrão, né? Ou seja, ele não veio ainda como um ladrão. Ele não veio 7 anos antes do fim, ou seja, antes da grande tribulação, ele não veio como um ladrão e arrebatou a igreja. Tá, irmãos? Já está perto do fim da grande tribulação e ainda o Senhor não veio como um ladrão. Porque é o dia do Senhor que vem como um ladrão. E esse dia ele vem no fim da grande tribulação.